O começo de 1941 não foi o momento mais alegre para os britânicos no Mediterrâneo. Embora algum espaço para respirar tenha sido comprado pelo ataque a Toronto no ano anterior, a posterior Batalha de Cabo Espartivento foi algo como um empate. A Operação Excesso custou navios valiosos afundados ou danificados. A incursão da classe Cavalo Tuchan, Operação Berlim, no Atlântico, e a conclusão do encouraçado alemão Bismarck fizeram a Marinha Real focar no Atlântico, diminuindo os navios do almirante Cunningham para combater a Regia Marina, mesmo com os esforços italianos de reparar os danos de Taranto nos navios mais novos como o Littorio. Em meio a tudo isso, Cunningham recebeu ordens para apoiar uma força aliada enviada à Grécia, que havia sido atacada sem sucesso por Mussolini e estava prestes a ser invadida por Hitler, o que se esperava ser mais eficaz, segundo a inteligência aliada. Havia um lado positivo em tudo isso. Pela primeira vez no decorrer da guerra, os decifradores de códigos, neste caso uma chamada Mavis Beati, conseguiram quebrar os sinais Enigma da Marinha Italiana. O primeiro sinal que ela leu mencionava que algo grande iria acontecer em 3 dias. 3 dias depois, outro sinal indicava um grande movimento da frota italiana em andamento. Isso acabou sendo o encouraçado Vittorio Veneto, os cruzadores pesados Bolanzo, Trento, Trieste, Fiume, Pola e Zara, os cruzadores leves Duca degli Abruzzi e Giuseppe Garibaldi, e muitos grandes destroyers das classes Navigatori, Soldati e Oriani. O alvo deles era, sem surpresa, os comboios de suprimentos britânicos da Grécia. Isso confirmou outros sinais mais mundanos de aumento significativo de aeronaves de reconhecimento e submarinos italianos observando a área a oeste das rotas dos comboios e tentando controlar o porto de Alexandria, indicando atividade italiana iminente. Felizmente, a frota do Mediterrâneo já estava cobrindo esses comboios até certo ponto. Aparecer na posição perfeita de interceptação seria um sinal óbvio para os italianos de que os britânicos sabiam que eles estavam chegando. Portanto, era necessário ter uma razão mais óbvia para saber sobre a frota italiana, e assim, uma aeronave de reconhecimento com algumas instruções de curso bastante específicas foi enviada, que por acaso acabou encontrando as forças italianas e relatou sua posição. Após os diversos ataques ao comboio da Operação Excesso, os alemães conseguiram determinar que haviam afundado ou incapacitado vários navios britânicos, e assim os italianos, baseados nessa inteligência, estavam se sentindo bastante confiantes, pois acreditavam que a Marinha Real só poderia reunir um único navio de guerra operacional e nenhum porta-aviões. No entanto, as forças que cobriam os próprios comboios eram suficientes para resistir aos ataques, mas não para enfrentar a força italiana que agora os perseguia. Seria necessário mais da frota. Além dos aviões de reconhecimento, havia olhos observando a Marinha Real no próprio porto de Alexandria. E assim, o almirante Cunningham chegou a um plano astuto. Ele afirmou que uma festa estava marcada para aquela noite a bordo do Her Majesty's Ship Warspite, seu navio principal. Ele também foi muito publicamente para um clube de golfe com uma mala de pernoite. Obviamente, essas ações não indicavam planos de partir em breve. Mas, é claro, a festa era uma farsa, e logo após escurecer, Cunningham saiu sorrateiramente do clube, voltou para Warspite e a força principal da frota do Mediterrâneo partiu com toda a pressa devida. Um SCO significava que a força britânica que vinha ao encontro dos italianos consistia nos encouraçados Warspite, Valiant e Barham, o porta-aviões Formidable, os cruzadores leves Ajax, Gloucester, Orion e Perth, e uma dúzia de destroyers que variavam desde o pequeno Her Majesty's Ship, um Lex da classe, um passando pelos veteranos de Narvik, Hotspur e Havok, até os 2 maiores da classe tribal Mohawk e Nubian. Em serviço de escolta de comboio próximo estavam 2 cruzadores mais antigos da classe 100 e um cruzador leve antiaéreo da classe Dedo, além de alguns destroyers, mas enquanto os navios de guerra eram poderosos e mais numerosos que seus inimigos italianos, o lado dos cruzadores era mais perigoso. Não apenas a força de cruzadores de Cunningham estava em grande desvantagem numérica, 3 deles eram da menor classe Leander. Apenas o Gloucester era um navio da classe Town de 10.000 toneladas que, teoricamente, poderia enfrentar um dos cruzadores italianos, e todos os navios italianos haviam sido construídos com algumas interpretações bastante criativas dos limites de deslocamento impostos por tratados e, claro, havia 8 deles.
Esperava-se que os encouraçados realizassem várias tarefas simultaneamente, apesar do Vittorio Veneto ser mais rápido e fortemente armado que qualquer um deles, inclusive o Her Majesty's Ship Valiant, totalmente modernizado. Reforços adicionais foram enviados para os esquadrões de ataque baseados em Creta, que deveriam ser capazes de alcançar as forças italianas à medida que passassem pela área, e 2 submarinos e um cruzador antiaéreo também foram posicionados fora de Creta, caso a operação fosse um disfarce para um ataque à ilha vindo separadamente ou fosse ela própria um ataque à ilha que por acaso estivesse atualmente realizando uma rota um tanto enganosa. No entanto, havia 2 cartas que os britânicos tinham para jogar. Uma era mais óbvia, o Her Majesty's Ship Formidable, com seus 13 Marsden albacores e 4 Swordfish. Nesta fase da guerra, as operações ao sul da Grécia dariam superioridade aérea aos britânicos. A outra era menos óbvia, vários navios de Cunningham tinham radar e os italianos não. Por outro lado, os italianos descobriram que os britânicos tinham um porta-aviões operacional, mas decidiram prosseguir. Havia também um grau de vantagem nos próprios homens. Cunningham era, claro, um dos melhores almirantes que a Marinha Real já produziu, e entre sua equipe e a frota estavam o excelentemente nomeado capitão Manly Power e, claro, um deus. Então foi realmente uma luta justa? De qualquer forma, na madrugada do dia 28 de março, por volta das 6 horas, um dos hidroaviões do Vittorio Veneto avistou os 4 cruzadores britânicos e a 3ª divisão de cruzadores, composta por uma simetria agradável dos cruzadores pesados italianos mais antigos e mais novos, moveu-se para interceptar. Os navios britânicos navegavam ao sul para se encontrar com os navios capitais de Cunningham após identificarem a aeronave como um RO-40 e 31. Tipo que era lançado por catapulta a partir de navios, indicando a presença de embarcações inimigas próximas, diferente do reconhecimento aéreo geral. Os encouraçados e porta-aviões britânicos deveriam estar mais próximos neste ponto, mas o Warspite, em sua pressa de sair, havia roçado um banco de lama ao sair do porto, ingerindo água e lama através das entradas de água da sala de caldeiras, o que o deixou capaz de apenas 20 nós ele poderia limpar seus motores. Além disso, o Gloucester enfrentava problemas com um de seus eixos de hélice, portanto, a formação do cruzador também operava em velocidade reduzida. Por volta das 7h30, um dos aviões de reconhecimento do Her Majesty's Ship Formidable avistou a formação líder do cruzador italiano. Cerca de 35,4 km de distância da Força B, composta por cruzadores leves britânicos, e pouco depois, outra força de cruzadores foi localizada a dezenas de milhas mais distante. Devido à proximidade dos relatórios com os navios britânicos, houve confusão inicial sobre se o piloto tinha avistado e identificado erroneamente suas próprias forças. A presença de tantos destroyers na formação de cruzadores parecia indicar que não, mas enquanto isso ainda estava sendo debatido, atingiu 0746 e outro sinal chegou. O Her Majesty's Ship Orion avistou fumaça e navios inimigos surgindo no horizonte ao norte, o que encerrou a questão. A força britânica alterou o curso para sudeste e acelerou para 23 nós, considerando a delicada posição de Gloucester. O que eles não perceberam quando a formação se deslocou para o leste foi que um segundo grupo de cruzadores italianos a nordeste com vantagem de velocidade similar poderia cortar o caminho deles para os encouraçados de Cunningham se reagissem rapidamente traçando um curso para o sul. Do lado italiano, o almirante Iachino contou mais tarde que a divisão Trieste abriu fogo a 22 mil metros e os primeiros disparos caíram muito curtos. A distância entre os dois grupos nunca foi inferior a 24 mil metros, cerca de 27 mil jardas. As condições atmosféricas eram muito desfavoráveis para a localização de longa distância, especialmente com os antigos localizadores do Trento e Trieste. Na verdade, esses instrumentos não conseguiram dar nenhuma leitura antes de abrir fogo, e mesmo depois, suas observações eram instáveis, incertas e imprecisas. Algumas das figuras de Viatino aqui estão um pouco erradas, mas temos um relato paralelo do lado britânico. O capitão Sir Philip Boyer-Smith, a bordo do Her Majesty's Australian Shipperth, relata o que viu. Ele diz: "Imagino que o vice-almirante das forças leves estava prestes a destacar Gloucester quando avistamos mastros. Eu os reportei como cruzadores de 8 polegadas. Nesse momento, eles já atiravam enquanto nos aproximávamos e nos afastávamos. Eu me confortava com o velho ditado: o que você não ouve não te fere. Eles estavam fora do nosso alcance por cerca de 4 mil jardas. Gloucester preocupava muito.
O vice-almirante de forças leves primeiro aumentou para 24 nós, e ela continuou. Depois para 26, 28, e para nosso deleite ela ainda manteve isso. Estávamos levando-os rumo à frota de batalha. O comandante em chefe estava a 90 milhas a leste-sudeste, vindo em nossa direção a 20 nós. De repente alguém na ponte disse: "Nossa, o que é isso?" Ao norte, um navio inimigo surgiu rapidamente no horizonte. Burp foi o som do seu lado. "Isso não é 8 polegadas", disse alguém. Todos nós nos viramos antecipando o sinal do vice-almirante Lightforce. No meio da volta, a salva caiu. Foi incrível! Não sabia que respingos de 15 polegadas pareciam tão grandes quando significavam negócio. A segunda salva estava toda em volta de Orion. Naquele instante, nossa fumaça começava. Navegávamos a bons 30 nós. 3 ou mais salvas ao redor de Orion antes que a fumaça a cobrisse, até 32 nós agora com Gloucester indo a todo vapor. Não sabia que os italianos atiravam tão bem. A distância agora era de 29 mil jardas, ou 16 milhas e meia, e praticamente todas as salvas acertavam em linha e alcance. Um acerto e Orion certamente cairia. Então, o que nosso comandante faria? Abandoná-la ou enfrentar um navio fortemente armado e blindado com os únicos 4 cruzadores do almirante Cunningham? Além disso, havia Gloucester. Ela tinha uma folga de meia polegada entre o suporte A e o eixo, e uma hélice poderia cair a qualquer momento. Além disso, os 3 cruzadores de 8 polegadas certamente retornavam à batalha. O comandante em chefe estava a 80 milhas de distância. Se o vice-almirante Forças Leves em Orion subisse, então caberia a McCarthy no Ajax. Se ele subisse, caberia a mim. Mas suficiente para o dia. Quando Orion estava coberto de fumaça, o inimigo atacou Gloucester. Tendo conseguido seu alcance, eles bombardearam o mar ao redor dela. Novamente foi terrível. Eles tinham detecção de aeronaves. Eu instruí a sala de máquinas a encontrar um equilíbrio entre manter uma cortina de fumaça densa e nos dar o máximo de velocidade possível, mas sem forçar demais as caldeiras. Eles foram magníficos, respondendo com uma cortina de fumaça que ocultou o Ajax e nos deu 17 mil cavalos além do projetado. Gloucester ainda liderava a regata em meio a uma fúria espumante de respingos. Após meia hora, Gloucester sinalizou que o alcance aumentava. O inimigo parecia ter sido atacado por aeronaves. O vice-almirante das forças leves ordenou que a fumaça parasse, e quando ela se dissipou, o inimigo havia sumido. Os cruzadores britânicos foram salvos principalmente pelo antiquado sistema de controle de incêndio nos cruzadores italianos mais velhos e pela má qualidade dos projéteis dos navios de guerra italianos. O Vittorio Veneto estabeleceu o alcance de forma precisa e excepcionalmente rápida, mas como observado pelos britânicos, apenas conseguiu bombardear o mar ao redor dos cruzadores, além de quase uma dúzia de engasgos em seus canhões de 15 polegadas. Embora mirassem primeiro em Orion e depois em Gloucester, alguns projéteis caíram mais perto de Perth do que do alvo, enquanto outros mostraram uma dispersão de cerca de 1 quilômetro ou mais, mesmo quando disparados do mesmo canhão. Os cruzadores italianos foram dissuadidos de se aproximar mais quando Gloucester disparou 3 salvas a pouco mais de 23 mil jardas. Assim como as salvas italianas, elas caíram curtas, mas dado a vantagem de alcance, o grupo Trieste decidiu ficar fora do alcance britânico e atirar de lá. Distante dos canhões e fora de vista, o almirante Cunningham ouviu as mensagens de rádio de seus cruzadores, percebendo que estavam sob ataque. Ele ordenou que o Her Majesty's Ship Formidable lançasse ondas de bombardeiros de torpedo com escoltas full mar e que o Valiant, o mais rápido de seus encouraçados, avançasse à frente do restante das forças em direção aos cruzadores, escoltado por 2 destroyers da classe Tribal. Ele também convocou aviões de Creta para a operação. Por volta das 11h30, a primeira onda de 6 albacores do porta-aviões, escoltados por 2 fulmars e um peixe-espada para observação, atacou o encouraçado italiano pelo lado desprotegido pela tela de destroyers. Os navios italianos reagiram rapidamente de forma louvável, com os destroyers se opondo ao ataque e a Vittorio Veneto realizando uma evasiva virada de 180 graus, entre isso e o fogo antiaéreo combinado de todas as armas que a frota italiana possuía, exceto as de 8 e 15 polegadas, enquanto todos os 6 Albuquerques sobreviveram ao encontro e lançaram seus torpedos, nenhum deles conseguiu acertar.
Para somar aos procedimentos estranhos, 2 Junkers 88 em serviço de escolta de longo alcance como caças pesados foram interceptar os albacores e foram surpreendidos pelos Fulmars de escolta, que mostraram por que usar um bombardeiro médio como caça de longo alcance não é a melhor ideia ao abater um e forçar o outro a recuar. Apesar de não causarem danos, o ataque obrigou os italianos a interromper a perseguição aos cruzadores leves. Com os cruzadores britânicos fora de alcance e um porta-aviões inimigo próximo, o almirante Yaxino decidiu recuar para a cobertura aérea amiga, visando atrair os britânicos. Após meia hora, 3 Swordfish de Creta surgiram e perseguiram o cruzador Bolzano, que se esquivou no último instante. A resposta britânica foi chamar o Valiant e seus escoltas para a formação, agora que os cruzadores não estavam mais em perigo iminente, e ordenar uma segunda onda de aeronaves no ar, lançada entre 12:00 e 12:15, enquanto os Swordfish baseados em Creta faziam suas corridas de ataque. O primeiro ataque do Formidable também pousava simultaneamente. No retorno à linha de batalha, a Formidable foi atacada por 2 bombardeiros italianos S-79, mas evitou seus torpedos. A segunda força de ataque foi mantida em órbita da frota, enquanto mais batedores foram enviados para a reaquisição das posições italianas, e logo após as 15 horas, o ataque foi realizado. Com os Fulmars metralhando os destroyers italianos para suprimir seu fogo antiaéreo, 3 albacores foram para o lado de bombordo do Vittorio Veneto, enquanto 2 peixes-espada foram para o lado de estibordo e entraram em um ataque de pinça. O tenente-comandante John Daliel Steed, liderando os albacores, conseguiu concluir seu ataque e acertar a hélice de bombordo externa do Vittorio Veneto, um golpe semelhante ao que condenaria o Her Majesty's Ship Prince of Wales alguns meses depois, embora em uma localização marginalmente melhor para o encouraçado italiano. Ainda assim, o navio parou com mais de 4.000 toneladas de água em lugares onde realmente não deveria estar. O impacto fez a hélice girar para as profundezas, danificou o próprio eixo e travou o leme de bombordo e as bombas de popa, mas com o ofensivo Albuquerque abatido e os outros aviões retornando para rearmar, os italianos tiveram tempo para tentar e efetuar reparos. Antes deste incidente, os Blenheims da Força Aérea Real baseados na Grécia realizavam ataques esporádicos às forças italianas, mas a onda principal deste assalto chegou quase simultaneamente com a segunda onda de ataques do Formidable, o que, claro, distraiu ainda mais os artilheiros antiaéreos italianos. Apesar dos Blenheims não acertarem os alvos, seus quase-acertos causaram danos incidentais ao Trento, Bolzano, Zara e Garibaldi, dando aos italianos a impressão de uma força extremamente coordenada, já que bombardeiros, caças e bombardeiros de torpedo os atacavam simultaneamente. A bordo do navio almirante italiano, a perda das bombas principais forçou a tripulação a usar bombas manuais para conter o alagamento. Em outras partes, o equipamento de direção de backup foi acionado e água foi deliberadamente deixada entrar no outro lado para corrigir a lista resultante. Eventualmente, as hélices de estibordo foram persuadidas a voltar à vida e o navio começou a se mover novamente, primeiro a 6, depois 10, depois 12 e eventualmente até 20 nós, o que seria suficiente para manter sua liderança restante aberta nos encouraçados britânicos enquanto ela voltava para casa, mas isso levaria algumas horas. Percebendo a gravidade dos relatos do assalto, Cunningham ordenou que o Formidable preparasse todos os aviões com torpedos disponíveis para um ataque ao pôr do sol. Os destroyers da frota entraram em formação de batalha noturna, e os cruzadores avançaram para retomar o contato visual, se possível, com as 2 tribos designadas como relés entre eles e os encouraçados. O plano previa que os cruzadores localizassem o encouraçado e enviassem a 2ª e 4ª flotilhas de destroyers para destruí-lo. Para manter a pressão, o Her Majesty's Ship Warspite lançou sua aeronave de reconhecimento para localizar o encouraçado inimigo, orientando o último ataque dos porta-aviões do dia e fornecendo um curso para os destroyers seguirem. Ele encontrou o Vittorio Veneto com 3 cruzadores e 7 destroyers que estavam navegando a apenas 12 nós. O tenente-comandante Bolt, a bordo do Scout, relatou que a formação italiana estava se apertando, dificultando um assalto dos navios britânicos, especialmente com a chegada de outros 5 cruzadores italianos e escoltas. No entanto, 2 cruzadores leves estavam avançando à frente do grupo principal. Isso era um problema, pois esperar pela manhã permitiria que aviões italianos e alemães alcançassem e atacassem a frota britânica.
Cunningham, então, decidiu seguir pela noite. Esperava-se que o formidável ataque desorganizasse a formação e, com os destroyers avançando sob a cobertura da escuridão, eles teriam uma chance melhor. O atraso também permitiria que os encouraçados se aproximassem por trás. O terceiro ataque do formidável visava concluir o trabalho, ou pelo menos incapacitar mais completamente o encouraçado italiano, e era composto por 6 albacores, juntamente com 2 peixes-espada, unidos no último momento por 2 peixes-espada adicionais que vieram de Creta, um dos quais havia chegado mais cedo no dia do continente grego, carregando o único torpedo aéreo utilizável em todo o país. Embora mirassem no Vittorio Veneto, eles encontraram seu caminho bloqueado na escuridão, pois o sol havia se posto logo após terem avistado a frota italiana à distância pela primeira divisão de cruzadores, composta pelos 3 cruzadores pesados da classe Zara, que recuaram para proteger o encouraçado das aeronaves. Infelizmente para os italianos, 2 navios quase colidiram ao formar uma tela antiaérea e o Pola reduziu a velocidade bruscamente para evitar o impacto. Com o navio quase parado, um bombardeiro de torpedo da frota aérea decidiu ajudar com um torpedo direto na junção entre a sala de turbinas e caldeiras, incapacitando o navio por completo. O ataque ocorreu à altura da crista das ondas e a curta distância. Os pilotos perceberam que atacar à noite com holofotes, traçadores antiaéreos brilhantes e cortinas de fumaça era bastante distrativo, principalmente quando o fogo inimigo iluminava a cortina de fumaça. Mas eles conseguiram prosseguir com seus ataques independentemente com as 2 aeronaves baseadas em Creta, aproveitando a escuridão para contornar a tela defensiva e lançar seus torpedos do outro lado da ação. As forças italianas foram observadas neste ponto, ainda fazendo apenas 14 nós. E então os destroyers britânicos foram enviados com o objetivo de passar o inimigo a estribordo na escuridão e então lançar um ataque de torpedo à frente, enquanto os encouraçados se aproximavam por trás. Os cruzadores observaram o ataque aéreo a apenas 15 milhas de distância, escondidos pelo anoitecer, com visibilidade de cerca de 4 milhas quando não havia holofotes inimigos e fogo antiaéreo. Eles começaram sua própria abordagem cautelosa. Acreditando que os britânicos tinham apenas um encouraçado que provavelmente não estava por perto, já que não havia entrado em ação até então, as 2 irmãs do Polar foram ordenadas a ajudá-lo a voltar para casa com uma escolta de destroyers. O raciocínio era que na escuridão seria quase impossível avistar os navios a olho nu. Depois de problemas de comunicação, os navios designados retornaram para rebocar o Polar se preciso. Cunningham desconhecia a extensão dos danos ao navio almirante italiano e às forças restantes à sua frente, especialmente os destroyers, cuja letalidade contra navios maiores aumentaria na escuridão. Era possível que algumas forças inimigas tivessem avançado, deixando navios danificados com escoltas para trás, ou toda a frota inimiga poderia ter permanecido unida. Como resultado, sua equipe aconselhou contra qualquer ação adicional, mas Cunningham havia planejado para este tipo de cenário, assim como praticamente todos os oficiais superiores da Marinha Real desde o desastre da ação noturna em Jutland na guerra anterior, e então com seu radar ativo ele ordenou que seus encouraçados avançassem para a noite em alta velocidade. Embora os aviões do Formidable pudessem operar à noite, decidiu-se mantê-lo por perto. Uma linha de batalha incongruente de 2 encouraçados, um porta-aviões e outro encouraçado, navegou noite adentro. As equipes de artilharia de 4,5 polegadas a bordo do Formidable estavam ansiosas por uma briga, treinando as armas em todas as direções no crepúsculo para garantir que estariam prontas para qualquer ação. Às 2:15 o Her Majesty's Ship Orion avistou um contato em seu escopo. Grande e estacionário, era claramente o Polar, embora ainda não o soubessem. Os cruzadores marcaram a posição para a frota e prosseguiram para encontrar o resto do inimigo. Os destroyers destacados também estavam avançando. Por volta das 22h40, ambas as forças avistaram uma luz vermelha ao norte-noroeste, provavelmente a maior parte da frota italiana. Mas com muita distração mais ao sul e a crença de que as forças italianas haviam se retirado mais para o oeste, ambas as forças acabaram avançando nessa direção em vez de se aproximar do alcance do radar da fonte de luz. O que poderia ter ocorrido lá será mais uma das grandes incógnitas da guerra. A distração ao sul foi, claro, por causa dos navios capitais que seguiram o relatório de Orion e se aproximaram. Warspite liderou a formação, seguida por Valiant, Formidable e Barham, com uma tela de 4 destroyers.
Eles seguiram o contato de radar do Valiant, que estava rastreando a forma parada do Polar, mas ao longo do caminho eles encontraram o Zara e Fiume também indo nessa direção, com um destroyer à frente dos cruzadores italianos e alguns atrás, todos em uma única linha. Silenciosamente, com a tripulação falando em sussurros, os navios de guerra se aproximaram e a distância, já menor que 5.000 jardas, diminuiu. 4.000 jardas. 3.500 jardas. Uma distância que era cerca de metade daquela em que as ações mais próximas da Batalha de Tsushima foram travadas. Basicamente a queima-roupa quase à distância de baioneta para a Segunda Guerra Mundial. O tenente Alex Dennis estava a bordo do destroyer Her Majesty's Ship Griffin em seu diretor de controle de fogo e relata o que aconteceu a seguir. Navegávamos a 20 nós em uma noite escura, espiando a escuridão com binóculos. De repente, recebemos um sinal de emergência para limpar a tela e assumir a estação do lado estibordo. Acelerando ao máximo, recebemos outro sinal do Warspite. Saia do nosso caminho, maldito seja! Nesse momento, avistei uma forma escura à frente e apontei todas as armas para ela. Era obviamente um grande navio e se sentia um pouco exposto lá na frente. Logo após, o Greyhound à frente acendeu seu holofote, revelando em seu feixe azul prateado um cruzador de 10.000 toneladas vindo em nossa direção, bem próximo, parecendo magnífico em seu cinza claro destacado no feixe. Eu dei uma estimativa de alcance e abri fogo. O sino tocou, indicando o disparo. O inferno se desencadeou. O navio inimigo praticamente se desintegrou em uma série horrível de explosões, lançando uma de suas torres alto no ar. Meu Deus, fui eu que fiz isso? Foi minha primeira reação, esquecendo dos 24 canhões de 15 polegadas nos encoraçados atrás. Segundos depois, surgiram destroyers italianos e os perseguimos. Disparei algumas salvas, mas eles eram mais rápidos. Stuart e Havoc afundaram outro par. Alguém se lembrou que havia um porta-aviões navegando com os encoraçados e ordenou que ele se afastasse no último momento, embora alguns relatos falem dos canhões de 4,5 polegadas disparando antes do porta-aviões sair da linha, o que tecnicamente faria do Formidable o único porta-aviões a se envolver em uma ação de frota em uma linha de batalha com seus canhões em modo anti-superfície. O timing da sequência de eventos é crucial, pois houve muito pouco tempo entre a iluminação dos alvos pelos holofotes e o Warspite abrir fogo, mas a saída do Formidable da linha é registrada como ocorrendo entre esses dois eventos, o que deu aos nossos artilheiros bastante tempo para disparar alguns tiros com as armas de 4,5 polegadas de disparo mais rápido. O tenente Campling, um dos oficiais de controle de artilharia do Formidable, registra o seguinte. Vimos sinalizadores coloridos disparados do Warspite, que eram o sinal de desafio noturno. Então, rapidamente, os holofotes do navio de guerra foram ligados, revelando 3 navios de guerra cinza claro e elegantes, com armas apontadas para frente e para trás, para nosso espanto. Em segundos, um estrondo ensurdecedor irrompeu quando os canhões de 15 polegadas dos navios de guerra abriram fogo a queima-roupa. O resultado foi imediato e devastador. Lembro-me vividamente de ver uma torre inteira do navio líder sumir pelo lado. Rapidamente, grandes chamas tomaram conta dos 3 navios. Apesar de recebermos a ordem para abrir fogo, ela foi rapidamente anulada quando o Formidável saiu da linha para estibordo. Na verdade, uma salva foi disparada pelo Formidável, sendo uma das raras ocasiões na Segunda Guerra Mundial em que um porta-aviões usou sua artilharia principal contra um grande navio de guerra inimigo. Enquanto nos retirávamos, severas explosões continuaram com flashes brancos e o brilho laranja dos incêndios no céu. Os navios inimigos afundados eram os 3 cruzadores italianos, Pola, Fiume e Zara. O resto da noite no Formidável passou tranquilamente, mas o dia seguinte foi bem diferente. Os canhões de 15 polegadas estrondavam, enquanto os holofotes dos navios de guerra brilhavam intensamente. A bordo do Her Majesty's Ship Valiant, sob o comando do jovem príncipe Philip, cujo relato mostra que poucas pessoas sabiam o que ocorria até os canhões abrirem fogo. Mais recentemente, ele relatou: como as informações sobre o que estava acontecendo chegaram à sala de armas é um mistério, mas até os aspirantes a oficial estavam percebendo que a frota italiana supostamente estava no mar, e havia a chance de pegá-los. Havia uma atmosfera especial de antecipação de algo dramático quando a frota partiu de Alexandria na noite de 27 de março.
Meu posto de ação era na ponte, e à noite eu controlava o holofote do porto, então conseguia entender mais ou menos o que estava acontecendo ao ouvir pedaços de conversa da plataforma de bússola. Minha impressão era de que uma frota de batalha italiana estava no mar, envolvida em uma luta com nossas forças leves de cruzadores e destroyers, que tentavam atrair os italianos para nossos navios de guerra. O porta-aviões Her Majesty's Ship Formidable saiu da linha para lançar um ataque de bombardeiros torpedeiros. A impressão geral era de que havia chance de pegar os navios pesados italianos caso continuassem perseguindo nossos cruzadores. Próximo ao anoitecer, Formidable atacou novamente. Descobriu-se depois que os italianos se afastaram após alguns de seus navios serem atingidos por torpedos do Swordfish. A perseguição prosseguiu em uma noite tranquila, apesar de nossos cruzadores e destroyers estarem ativos mais ao norte. Lembro que o Valiant era o único navio de guerra equipado com o que hoje é conhecido como radar, na época chamado de Radio Direction Finding, por isso estava posicionado logo atrás do Her Majesty's Ship Warspite, o navio almirante do almirante Cunningham. No que me diz respeito, parecia que havia pouca chance de alcançarmos os italianos em retirada, e à medida que escurecia, havia um clima geral de anticlímax. Então, de repente, no silêncio da noite, nosso operador de Radio Direction Finding relatou que havia um eco na proa de bombordo a cerca de 5.000 jardas do que parecia ser um navio estacionário. Virei meu holofote para a direção dada pelo operador de Radio Direction Finding na esperança de ver o alvo. Justo então, o destroyer Greyhound acendeu seu holofote, que eu acho que pegou um destroyer italiano, mas o brilho foi suficiente para eu distinguir um navio no horizonte. Parece-me lembrar que relatei que tinha um alvo à vista e recebi ordens para abrir a cortina. O feixe de luz iluminou apenas metade de um cruzador estacionário devido à nossa proximidade naquele momento. Neste momento, o caos tomou conta quando todos os nossos 8 canhões de 15 polegadas, juntamente com os do navio Almirante e do Barham, abriram fogo contra o cruzador parado, que sumiu em meio a uma explosão e uma nuvem de fumaça. Fui então ordenado a treinar à esquerda e iluminei outro cruzador italiano que recebeu o mesmo tratamento. Naquela noite o ar estava cheio de fumaça, estrondos altos e flashes, e as silhuetas escuras de nossos destroyers, com suas luzes de reconhecimento coloridas, surgiam e desapareciam. Aquela parte do Mediterrâneo se tornou um local muito perigoso. Cerca de 20 navios de guerra britânicos e italianos corriam em várias direções em alta velocidade. Neste ponto, o comandante em chefe ordenou que os navios não envolvidos em afundar o inimigo se retirassem para o nordeste. Barulhos e flashes continuaram por um tempo, mas depois as coisas gradualmente se acalmaram. Em 3 minutos, Fiume e Zara foram completamente destruídos, seguidos logo depois pelos destroyers Vittorio Alfieri e Giosi Carducci, que foram pegos em um duelo à queima-roupa com vários destroyers britânicos. Apesar dos danos, os destroyers Gioberti e Oriani escaparam na escuridão, deixando fumaça enquanto os navios maiores com radar focavam nos cruzadores. Um pequeno caos ocorreu quando um destroyer italiano lançou torpedos e o Her Majesty's Ship Havoc foi iluminado acidentalmente por um holofote do Warspite. O naufrágio de Zara ficou à tona, então o Her Majesty's Ship Jervis o afundou com um torpedo, deixando o polar aleijado. Barham avistou-a enquanto ela sinalizava para as irmãs e quase atirou nela, mas mudou de alvo quando a ação principal começou à frente. Cunningham encontrou vários de seus destroyers circulando o polar debatendo se uma ação de abordagem funcionaria, enquanto também recolhia alguns marinheiros do navio, muitos dos quais já haviam entrado na água e um número deles foram pescados bêbados. O almirante considerou seriamente prender cordas de reboque e levar o polar de volta para Alexandria como prêmio, mas infelizmente o dia já estava amanhecendo e a velocidade perdida rebocando o navio os deixaria vulneráveis a ataques aéreos. Então, após saquear o navio, a tripulação restante foi retirada e o polar foi afundado por torpedos do Jervis e Nubian. Ainda havia sobreviventes dos outros navios italianos na água, mas a frota britânica precisava partir, especialmente após o aparecimento de aviões alemães no céu ao amanhecer. O almirante Cunningham optou por informar aos italianos em um canal aberto o que estavam fazendo e que, com sobreviventes ainda presentes na água, ele concedeu passagem segura a um navio-hospital para vir e recolhê-los para fins de resgate. Foi fornecida uma localização e o navio-hospital italiano Gradisca foi devidamente enviado e salvou os marinheiros italianos restantes. Também se descobriu que houve mais uma chance de interceptar a frota italiana.
uma flotilha grega passou a noite descendo do norte, com Cunningham tendo sido sinalizado que 7 destroyers gregos estavam avançando imediatamente pelo canal de Corinto para aguardar ordens entre Cefalônia e Zante. Cunningham comentaria depois que esses destroyers, enviados pelo canal de Corinto para Argostoli com o almirante Promptitude, estavam bem posicionados para interceptar a frota inimiga em retirada. Uma tarefa que certamente realizariam com bravura característica. Infelizmente, a transmissão para a frota havia sido retransmitida via Alexandria e, em algum ponto da linha, a palavra ordens havia sido substituída por caldeiras, sugerindo que os navios gregos precisavam parar para reabastecer, o que significava que Cunningham não havia ordenado que eles seguissem para o sul. Se tivessem, então, o ainda danificado Vittorio Veneto e seus escoltas poderiam ter acabado enfrentando um ataque trilateral de armas e torpedos das flotilhas de destroyers gregos e britânicos, além dos cruzadores britânicos de manhã cedo. Enquanto as operações do eixo em outros lugares, particularmente os barcos de torpedo italianos, custariam à Marinha Real o cruzador pesado York e o cruzador leve Bonaventure pouco depois, o choque concentrado das perdas para a frota italiana mais o dano ao Vittorio Veneto manteriam a Regia Marina recuada por um tempo, e de fato um desdobramento em grande escala como o que foi feito aqui não seria repetido até que eles eventualmente navegaram para se render em Malta alguns anos depois. O almirante Yashino admitiu que suas forças estavam muito atrasadas em ataques aéreos sem o Flieger Corps. Sem radar, ele não queria arriscar mais uma batalha noturna. Isso resultaria no cancelamento de operações futuras, quando parecia que os britânicos poderiam terminar o dia com forças pesadas próximas às italianas. Cunningham, por outro lado, navegou de volta para Alexandria com algumas reclamações bem-humoradas por não ter capturado a Vittorio Veneto sozinho. Algumas semanas depois, os decifradores em Bletchley Park receberiam uma surpresa inesperada, mas bem-vinda, quando ele apareceu pessoalmente para parabenizar e agradecer pela informação vital que conseguiram fornecer a ele, que, claro, ajudou em sua vitória.